Olá, graça e paz. Cá estou de volta aqui neste canal para falar um pouquinho daquilo que Deus colocou no meu coração para o seu coração também. No mês de fevereiro, conversando com algumas pessoas, alguns amigos, fiquei meditando algo que me chamou muito a atenção. Fiz uma pequena retrospectiva quanto à pandemia, o coronavírus, o tal do Covid-19. E nesse intervalo eu fiquei meditando na história de Gideão. Essa história é muito linda, consta no livro sagrado. E nessa mesma história, Deus manda Gideão juntar o povo porque haveria uma guerra. E Deus falava para Gideão: se prepara, grande vai ser a escolha. Parafraseando o que Deus havia falado para Gideão, os covardes, os medrosos, os que levantam falsidades, os tétricos, os sarcásticos, os algozes, os sátiros, os fofoqueiros, os maldosos, os mentirosos. Sabe quando você vê alguém fazendo uma coisa ruim, não sendo altruísta, sendo egoísta em tudo, fazendo tudo igual o que fazia antes da pandemia? Pois não aprendeu nada. Fico pensando assim, quantas coisas aconteceram diante dessa pandemia e muita gente não aprendeu nada, ficou sendo o mesmo. Quero dizer para você que Deus é soberano. Ele faz o que Ele quer, não é mesmo? Diante de tudo isso, você ainda não aprendeu? Que coisa ruim! Pare um pouco. Analise o que você está fazendo. Que possamos estar entre os 300 de Gideão, assim como consta no livro sagrado, assim como consta na Bíblia, melhor dizendo. Vamos mudar juntos. Vamos pedir a Deus discernimento. Vamos pedir perdão. Às vezes magoamos Deus de uma forma que nós nem entendemos, nem sabemos, nem prestamos atenção, mas magoamos, falamos coisas que não agradou o coração de Deus. Paramos tanto tempo, né? Quase um ano, ou se já não é um ano, de pandemia, de doença, de morte. Nação amada de Deus, Deus está marcando a nossa história. Deus está nos dando livramento, assim como diz um belo louvor. Porém, há momentos que Deus resolve agir diferente. E Deus disse a Gideão: ainda tem muita gente. E eu falo para você, realmente ainda tem muita gente soberba, muita gente de nariz em pé, diante de tanta morte,
diante dessa pandemia, desse vírus maldito. Ainda tem muita gente fazendo algo que não era para ser feito. Ainda tem muita gente com o nariz em pé. Ainda tem muita gente de mal com o seu vizinho. Não esquecem daquela parte da viúva, quando Eliseu falou, o que você tens? E ela falou, nada. Mas ela esqueceu que ela tinha um bocadinho de azeite. E ele falou para ela assim, vai, pede vasos emprestados aos seus vizinhos. Será que você não parou para pensar? E se tivesse algum vizinho que ela não falava? Algum vizinho de mal, como antigamente se fazia com aquele dedinho assim, eu estou de mal com você. Ela ia ficar sem uma vasilha de azeite. Então, queridos, preste atenção. Vamos fazer uma retrospectiva naquilo que Deus quer que façamos. Será que você conseguiu pegar a visão daquilo que foi dito aqui sobre Gideão? Gideão tinha que escolher, porque ainda tinha muita gente. Será que você está na numeração de Gideão, que é a mesma numeração de Deus? O segredo é fazer a diferença. Mude o seu hábito. O segredo entre Deus e Gideão era escolher entre 32.000, somente 300. Sabendo que os números de Deus são diferentes dos nossos. Isso é verdade, isso é fato. Mas somente 300. 300 com amor, 300 com empatia, 300 com altruísmo, 300 com amor ao próximo, 300 que saiba perdoar, que saiba pedir perdão, 300 que faz caridade, 300 caridosos, 300 humildes e muito mais. Então, queridos, que possamos entender assim como Gideão. Porque Deus, quando entra na guerra, é dele o comando, é dele a estratégia. E se você mudar a sua vida, o resultado é só vitória. Pare um pouco, faça uma reflexão em tudo o que aconteceu no ano de 2020. Vamos fazer como Gideão. Vamos entrar nesta fila dos 300. Mude a sua história. Entra no seu quarto, conversa com o Senhor. Ele gosta de diálogo. Ele gosta que façamos aquilo que está também escrito no livro sagrado. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e conversa a sós com Deus. E eu duvido que tudo vai mudar. Eu faço um desafio com você. Faça uma retrospectiva. Entenda aquilo que Deus falou com Gideão. Entenda mais um pouco sobre essa história. Um abraço apertado. Faça a sua reflexiva. Faça a sua reflexão, melhor dizendo. E pega a visão. Até breve. Um beijo para vocês.